Oi, águias, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Frente com Elas, histórias que inspiram. E claro, né, gente? Nós estamos aqui com Eliane Simões e Fernanda Mendes. Aqui no nosso canal, nós abrimos as portas para as pessoas contarem histórias. Histórias que inspiram, histórias que superam, histórias que vai fazer com que você mude a sua mentalidade, pois o propósito aqui é te ajudar. O propósito do podcast Pó de Água é sobre servir. E hoje nós teremos uma convidada muito querida e muito especial. É isso mesmo, gente. E antes da gente chamar a nossa convidada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos, porque você não é apenas mais um inscrito, você é um amigo, que você vai estar de mãos dadas conosco para poder mudar a sua história. Aqui nós trazemos histórias que conectam a você e que você vai poder levar aí como experiência, para que você possa mudar e traçar novos caminhos. Então, inscreva no canal, ative os sininhos, porque às vezes a gente demora um pouquinho para lançar o episódio, viu? E às vezes ele já tá lançado lá no canal. E você que tá inscrito, você vai ser o primeiro a receber notificações que realmente o nosso vídeo já saiu. Então, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha aí, porque o nosso canal a cada dia tá crescendo mais. E eu tenho certeza que, assim como as águias, vai alcançar novos voos e voos ainda mais altos. Então, sem mais delongas, solta a vinheta, DJ, que vamos lá de frente com elas, Eliane Simões e Fernanda Mendes. Pó de Águia, de frente com elas, Eliane Simões e Fernanda Mendes. Gostaríamos de dar as boas-vindas para Cris Lopes, radialista. Eu e Fernanda Mendes estamos muito felizes, Cris, de você ter aceito o nosso convite, de estar participando aqui conosco, de frente com elas. A honra é toda minha, né? Eu que estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, que já sigo lá o canal de vocês e fico aplaudindo. Achei muito bacana essa iniciativa e é uma honra estar aqui para contar um pouco mais da minha história. Que maravilha. Então, para a gente estar começando, para a gente começar, para abrir com chave de ouro, nós gostaríamos que você falasse mais sobre você. Conhecemos você como Cris Lopes, radialista. Queremos saber não só o que você faz, não só o que você tem, mas quem você é. Aprofundar mais, que talvez assim, aquela pessoa que só você conhece. Vamos falar um pouquinho de você? Sim, claro. A Cris Lopes, né, que é a Cristiane, na verdade, acontece muito quando a pessoa trabalha assim, com público, com locução ou esse tipo de coisa, da pessoa ter um personagem. Mas, na verdade, aquilo que eu sou no estúdio é a minha pessoa com os mais íntimos, né? Então, assim, eu aprendi a ser daquele jeito, só que assim, quando você me conhece logo de cara, eu sou mais tímida. Mas quando eu tenho uma intimidade com você, eu sou a mesma pessoa que eu tô no estúdio, né? Então, assim, eu aprendi, lógico, que com a ajuda de Deus, o Espírito Santo, ele me eleva e coloca alto astral, né? Uma coisa que as pessoas acham que é um personagem, mas não é, né? Ele criou aquela pessoa que tenta passar aquela positividade, aquela palavra de superação para as pessoas, assim, de uma forma bem discreta, que é o que eu faço no meu programa. Mas assim, se você conviver comigo, você vai ver que eu sou aquilo ali mesmo, né? Então, é bacana fazer isso, eu querer dar um pouquinho daquilo que eu sou para as pessoas, alegrar, animar as pessoas, enfim. Eu acho isso muito bacana. É alegria, né? Total. Isso, né? total. Cris, pode falar. Pode falar. Não, e é muito legal, né? Porque às vezes, assim, quem te conhece realmente percebe que você é um pouquinho mais tímida. Sim. Né? E na rádio, na hora que você fala assim, nossa, o que é aquilo? Que vozeirão é aquele todo, Sim. né? Que a gente custa ouvir a voz dela assim. Mas é legal você contar isso, né? Que é o que você é com os mais íntimos, né? Isso é muito bacana. Sim, porque no estúdio é como se eu estivesse em casa. Então, assim, ali eu me sinto à vontade. Apesar da gente ficar sozinho, mas é como se o ouvinte ali que tá falando, apesar da gente não ver a pessoa, é como se ele fosse aquela pessoa íntima que tá em casa. E aí, quando você me vê fora do estúdio, que é uma pessoa assim desconhecida, você vai ver que eu sou mais quieta, mais na minha. Mas se você for na minha casa, for aquela pessoa mais próxima, você vai falar, é a mesma pessoa. Não vai ter diferença. Tem até uma tia minha que fala que eu sou comediante. Ela fala, não, a minha sobrinha, ela é comediante, porque eu faço muita brincadeira, né? Então, é isso. Eu acho que é bacana você ser isso. Tipo, eu sou aquilo ali e quando você tem intimidade
comigo, você vai ver isso. Se você não tiver aquela intimidade ainda, você vai pensar que eu sou um pouco tímida, um pouco na minha, Então, que pros realmente... íntimos realmente conhece você, conhece a alegria que você passa para as pessoas no seu Sim. trabalho, né? Como radialista e também na sua vida mais íntima, na sua vida pessoal. E Sim. também um fato muito importante, né? Que você acabou de falar, que o Espírito Santo foi te moldando e foi te fazendo essa pessoa alegre, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de amor. E isso você transmite, não só na rádio, mas também para nós, que somos próximos a você. Que bom saber disso, é bom. Porque é o próprio Espírito Santo, Sim. né? Porque isso tudo foi depois do meu encontro com Deus, da minha experiência com Deus. Porque antes eu fui uma pessoa muito depressiva, né? Inclusive, eu comecei no rádio justamente com uma intenção errada. Porque a intenção que eu comecei no rádio foi pra... vingar a morte do meu pai. Olha E só. como a empresa que eu queria atingir é muito grande. Então, eu queria o quê? Um meio de comunicação, que na época não tinha essa internet, não era assim como é hoje, né? Então, o rádio ou a televisão era um meio de comunicação mais usado. Então, eu tinha um amigo que trabalhava com rádio e me convidou para participar do programa dele de rádio. E eu fui. Então, quando eu tive a oportunidade, foi o que eu fiz. Eu peguei toda aquela revolta, falei, olha, essa empresa é tudo assim, 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 e coloquei a minha raiva toda naquilo. Só que aquilo não trouxe sentido para mim. Continuei triste, continuei amargurada da vida, continuei assim, sem aquele sentido, né? Só quando a gente recebe o Espírito de Deus mesmo, que a gente tem essa alegria de verdade, né? Porque o que você vê de influencer, de pessoas que você vê lá com muita foto, toda sorrindo, linda, de repente a pessoa se suicidou. Porque a pessoa não é aquilo, ela mostra, mas ela não é, né? Existem vários casos no Brasil, né? De pessoas, humoristas famosos, Sim. que se perde aí na depressão, infelizmente, e acaba com a própria vida, né? É uma coisa que não faz sentido. Você faz a outra pessoa sorrir, mas você mesmo tá mal. Isso, Sim. pra mim, não bate. Então, quando eu comecei, eu não era assim. Eu era uma pessoa mais séria, mais brava, assim, aquela pessoa bem séria mesmo. E aí, depois de toda a experiência que eu tive com Deus, depois que eu comecei a buscá-lo, que o Senhor Jesus veio sobre mim, então eu passei a ser essa pessoa. Que aí eu falei, eu sou o que eu sou e pronto, acabou. Então... É isso aí. E às vezes eu começo a falar, às vezes eu falo até demais, né? Às vezes eu falo demais e aí até o meu chefe até fala, menos, né? Porque às vezes quando deixa eu falo mesmo. Então é isso, eu acho que o que faz toda a diferença na nossa vida, tanto na minha como na sua, é a presença de Deus, Sim, com né? certeza. Que dá todo sentido Sim. pra gente, que inspira a gente, né? Então, assim, eu comecei em 2010 e de 2010 pra cá foi todo um processo, né? Só que a rádio pra mim era um passatempo, não era um trabalho fixo. Então, eu comecei com esse passatempo justamente na intenção de poder me vingar, de usar aquilo contra a empresa ou contra os médicos, né, que no meu ver não atenderam meu pai da forma correta e para mim ele morreu por causa disso. Então, até eu entender que aquilo foi tudo que acontece com a permissão de Deus, né? E tirar aquele sentimento ruim de mim foi um processo muito longo, né? Mas depois que eu superei isso, eu coloquei isso na mão de Deus, eu comecei a buscá-lo, né? Lá na igreja o pessoal me ajudou muito também. Teve uma esposa que me ajudou bastante até eu me libertar desse sentimento de vingança e começar a buscar melhorar, né? Porque até uma palavra que alguém me fez pensar foi, olha, se o seu pai tivesse vivo, você acha que ele gostaria que você estivesse fazendo isso? Se você tivesse com essa intenção, que você quisesse prejudicar alguém? Então, foi uma coisa que eu parei para pensar. Falei, nossa, realmente, se ele tivesse aqui, ele não teve oportunidade de me ver como locutora. Então, assim, ele ficaria todo orgulhoso, mas essa intenção ele não ia provar, né? Então, se o meu pai não ia fazer isso, como é que Deus, como meu pai, ia querer isso de mim, né? Sim, Exato. perfeito. Foi o que começou a me fazer pensar, né? Comecei a parar de sentir e comecei a pensar,
que é uma coisa que faz muito bem pra gente, né? Sim, Nossa. é o que eu ia te falar, né? Pra você contar pra nós uma história de superação. E aí você já começou a contar isso, né? E o mais interessante, né, Cris? Porque às vezes a gente acha que a vingança, ela vai trazer uma solução, né? Eu vou vingar daquela pessoa e aí eu vou ficar mais calmo. Pelo contrário, o que nós vemos hoje são pessoas que vingam pra outras coisas, pra outras pessoas, e vai virando uma bola de neve que não se acaba nunca. Então, é isso, né? Então, assim, essa história de superação... E você acredita que essa é a história mais, assim, de superação que você tem mais forte na sua vida? Sim, é uma das, né? Porque nessa época... quando eu comecei no rádio, eu tava muito mal, né? Porque eu tinha acabado de perder meu pai era meu herói, era minha vida. Ele trabalhava em uma empresa, você pode citar assim, não? Sim, eu trabalhava na época que ele morreu, eu trabalhava como professora de informática. E ele tinha o maior orgulho, né? Ficava com o peito todo coisado. Porque ele ficava todo orgulhoso da filha dele, da aula e tudo, apesar de que eram cursos de informática que, assim, complementar, né? Mas mesmo assim fazia toda a diferença para ele. E na época eu trabalhava como professora de informática, só que você tem que usar muita cabeça. Então, assim que eu perdi ele, o meu emocional começou a falar muito alto e eu não tive condição de continuar dando aula de informática, porque eu dava muitos cursos, era mais de, acho que era 11 ou 12 cursos. E a gente tinha que saber tudo direitinho. E eu dava aula para outras professoras. Então, assim, chegava um curso novo, eu aprendia, eu aperfeiçoava e eu repassava para as outras. Que legal, né? olha só. Então, assim, a dona da escola, quando ela não estava, era eu ali, tudo era eu. Então, quando eu perdi meu pai, eu perdi minha estrutura. E ele, assim, faleceu do dia pra noite, foi coisa rápida. Foi assim, ele descobriu uma doença em menos de 6 meses, ele descobriu, não, acho que foi 3 meses. Eu acho que ele descobriu em setembro, descobriu em setembro. Rápido, né? Outubro, novembro. Ele descobriu em outubro, novembro, dezembro ele morreu. 3 meses. 3 e meses. isso acontece, né, com muitas pessoas, né? Acaba que quando vem pra elas, assim, as pessoas que estão ouvindo nós agora vão poder se identificar que muitas das pessoas, elas não aceitam o luto, né? Sim. Que acaba que vem aquele sentimento de perda, muito rápida, como foi no caso do seu pai, e a estrutura emocional não dá conta. Porque o luto, quando ele não é aceito de uma forma que hoje nós entendemos melhor, né? Hoje que nós estamos na presença de Deus, a gente consegue ser fortalecida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem um espírito consolador. Mas, para aquelas pessoas que ainda estão vivendo o luto, né? Que pode estar alguém assistindo nós e que está vivendo este luto, como você viveu lá atrás. Sim. Então, assim, os desafios que você enfrentou lá atrás e que hoje você sobressaiu, você pode falar para nós, tipo assim, que eu superei e como eu superei? Sim. Através de quê que você começou a falar assim, não, agora eu já estou bem? Foi através da sua fé? Foi através de você desfocar? Foi através de você entender realmente o que é a morte? Como que foi, Cris? Não, foi através da minha fé. Sim, através da minha fé que eu comecei a ver que o meu pai tinha morrido e eu estava morrendo também. Viva. Isso acontece com muitas pessoas. Isso. Então como eu tava falando, eu era aquela pessoa que era muito para baixo, bem o contrário, né, do que eu sou hoje. Sim. Então, assim, eu fui perdendo a minha capacidade de raciocínio, então já não pude mais trabalhar com aquilo que eu fazia antes, já fui desestruturando emocionalmente. E prejudicando todas as áreas da sua vida, né? Exatamente. Pelo que você tá falando. Exatamente. Na época, até comecei a namorar com uma pessoa e esse namorado que eu tive, ele foi muito usado por Deus, porque várias vezes eu tentei me suicidar e ele me ligou na hora. Ele falou, olha onde você tá. E eu tava ali prestes a fazer uma coisa que eu ia acabar com a minha vida. E eu falava, não, eu tô aqui. Eu falava pra ele que eu ia fazer. Ele falava, vai embora pra sua casa. E aí parece que quando ele falava isso, era como se eu estivesse despertando, acordando. Como se tivesse assim, você tava dormindo, alguém vem e te acordou. Então ele foi muito usado por isso. E aí eu voltava, né,
pra casa e começava a chorar e ficava sozinha. Porque ele não morava na mesma cidade que eu. Então a gente só conversava por telefone. Era um namoro à distância. E aí eu ficava sozinha em casa, ficava chorando, angustiada. Então o que eu fiz? Eu comecei a pegar firme na fé, porque eu conhecia a igreja, conhecia o trabalho da Igreja Universal. Só que eu não levava a sério como eu comecei a levar quando eu vi que eu tava precisando de ajuda, né? Quando você tava lá no fundo do poço, né? Isso, exatamente. Literalmente. Eu tava no fundo do poço. Então, a minha vida era chorar, tentar me suicidar e tentar me vingar. Então, era só isso. Resumia a minha vida. E então, o que aconteceu? Depois que, como a Fernanda estava falando, esse desejo de vingança, depois que começou a acontecer algumas coisas ruins com alguns médicos que realmente injustiçaram meu pai, eu vi que aquilo não me deu paz. Muito pelo contrário. É isso. Acabou tirando a minha paz, né? E eu não consegui, graças a Deus, não consegui o intuito de vingança que eu tive contra um médico que eu cheguei próximo de matar ele, mas eu não fiz isso, graças a Deus. Graças a Deus. Então, o que aconteceu? Eu fui buscar ajuda, fiquei praticamente 1 ano sem dormir, porque eu ficava lembrando do meu pai, porque ele morreu, tava só eu e ele no hospital. E eu vi tudo, assim, eu não saí de perto dele. Então, eu ficava lembrando, e aí eu não conseguia dormir. Então, eu fui pra igreja, comecei, uma esposa de pastor começou a me ajudar. Cris, só tudo. voltando assim, porque hoje a gente tá vivendo uma coisa aqui no nosso município muito parecido, né? Hoje nós vemos aquela situação infelizmente, né, da Melissa aí, que tá sendo muito divulgado. A situação do pai ali, que realmente pegou ela nos braços e não conseguiu fazer, assim, não pôde fazer. E você conta uma mesma realidade, né? Que você tava ali do lado. Tava E junto aí, com meu pai. e é como se você falasse assim, eu podia ter feito mais, mas eu não podia. E aí, na verdade, você precisou entender que você fez o que você pôde. Sim. Né? Então, assim, é muito interessante você falar, assim, isso, né? Porque eu vejo hoje muito as pessoas falando e tudo mais, e esse pai, o que é falado, né, na mídia, é que ele tem se culpado muito, né? Então, eu imagino que são N sentimentos que não cabe ninguém realmente julgar, porque, assim, é imensurável a dor que a gente pode sentir de um familiar ali, você sabendo que, né, e aí, o que eu posso fazer? Está além das minhas forças, está além de mim. Então, isso foi muito bacana que você realmente falou, né? Então, assim, é um momento que ele esteve ali com você e aquilo ficava martelando na sua cabeça o tempo todo. Sim, ficava. Fiquei durante 1 ano sem conseguir dormir, porque eu ficava lembrando dos ataques que ele tinha na cama do hospital, que ele teve que ficar amarrado, enfim. Foi uma situação muito difícil, muito triste. E aí, devido a isso, né, a minha desestrutura, eu me afastei de família, briguei com a minha mãe, ficou muito tempo sem falar com a minha mãe. Ela sempre morou aqui em Uberaba, eu sempre morei lá no interior de São Paulo, então, assim, a gente não tinha uma relação muito próxima, né? E aí, conforme eu fui sendo ajudada, conforme eu fui buscando a Deus, né? Fui deixando ele entrar, fui tirando aquele sentimento, deixando ele tirar o sentimento de vingança, de ódio, né? de revolta, porque eu ficava brava até com Deus. Pô, Deus, por que o senhor não matou? Por que o senhor deixou? A revolta, né? Nossa, eu fiquei muito revoltada. Mas você teve a decisão, né? Poxa, Sim. vou buscar, quero mudar. Sim. Seu livre-arbítrio também contou muito, né, Cris? A pessoa tem que querer, né? Sair Sim. desse lugar. Foi. Teve que partir muito de mim, Sim. né? Porque eu não queria viver. Até que chegou um momento que eu falei com Deus e falei, olha, Deus, ou o Senhor me mata por completo, ou então o Senhor me dá a vida por completo, porque eu ficar morta-viva do jeito que eu tô, não dá, né? E Deus me atendeu. Ele me ouviu. E aí eu lembro que isso foi em cima do altar. E quando eu desci do altar, eu já não tinha mais desejo de morrer. Olha. Eu já não tinha mais aquela vontade, aquela coisa toda, o desejo de vingança. Inclusive, cheguei a pedir perdão para algumas pessoas, para alguns médicos, né, e tudo, que também não tinha culpa, né? Eles não tinham Sim. culpa. Porque, na minha cabeça, o médico tinha culpa porque eles fazem um exame periódico quando trabalham na empresa, né? Nesse exame periódico tem que sair um diagnóstico se o funcionário tem algum problema. Se tem um problema, a empresa tem a obrigação de avisar para a pessoa se cuidar, né? Que é por isso que é feito o exame periódico. Sim. E na minha cabeça, eu mandei pedir o exame periódico da empresa que ele trabalhava para poder confirmar que
teve culpa, né? Mas eu não consegui, assim, não deu certo, eles não cederam os exames, né? Inclusive, não consegui entrar contra, assim, foi uma coisa que foi muito complicada, né? Ainda mais porque eu tava sozinha. Então, eu perdoei, né? Abri mão dessa situação toda e acabei ficando melhor, né? Foi muito bom pra mim, né? Porque quando a gente tira aquilo de dentro da gente, não é a pessoa que é beneficiada, é a gente, né? Sim, Foi o que aconteceu comigo. Até eu chegar nesse processo que vocês falam, até hoje, que é aquela alegria, aquela coisa toda, foi uma situação muito difícil. Foi um processo. Foi um processo e foi um processo longo. Mas eu fui superando isso conforme o tempo foi passando. Logo depois que eu já estava mais estruturada, Deus me abriu uma porta que eu comecei a trabalhar com outra coisa. Continuei com a rádio como passatempo, mas trabalhava no supermercado, né? E eu trabalhava nessa área de recursos humanos, pessoal, tudo. Então eu lidava com pessoas, né? Então o pessoal lá já me conhecia dessa forma. Então quando eles me escutam, às vezes até no rádio, eles já sabem que eu sou aquilo ali mesmo, porque eles já fiquei 8 anos lá, então era como se fosse da família, né? Você ficar muito tempo num trabalho só. E aí eles, quando me escutam, assim, eles já sabem, não, a Cris é isso aí, pronto. A diferença é que nós estamos com o microfone na frente e é isso. Que legal. Bacana, Cris. Essa história sua de superação, né? A gente vê que realmente foi um processo muito doloroso, mas foi um processo necessário. Né, para você estar aqui hoje com essa superação, do jeito que você tá, como você tá, assim, feliz, né, em todas as áreas da sua vida, porque, querendo ou não, a nossa transformação tem que ser de dentro para fora. Sim, se não verdade. acontece de dentro para fora, é como você começou falando, né, na sua história, que você externava, você ficava só mais o seu lado externo, né, Sim. em tudo, no trabalho, enfim. Então, assim, hoje, você vendo você totalmente transformada pelo Espírito Santo. Ótimo. Agora, vamos ver você lá atrás, como talvez tem muitas pessoas que ainda estão no luto, sofrendo, não aceitando, tendo sentimento de culpa, tendo sentimento de vingança. Qual que é o conselho que você daria para aquela Cris lá de trás? Ah, sim, para ela abrir mão desse sentimento, desse desejo próprio, né, de vingança. E como eu falei, aquela pessoa que você está tentando justificar, porque a vingança é porque você se sente injustiçado. Sim. Então você quer fazer justiça. E talvez aquela pessoa que você está querendo fazer justiça, ela não gostaria que você fizesse aquilo. E você mesmo vai ver que quando você está fazendo isso, você está se afundando, né? Você está se afundando. Porque quem te ama quer te ver bem. E se você ama aquela pessoa também, ela quer te ver bem. E você tem que ficar bem como se ela estivesse ali, né? Olha, se ele tivesse aqui, ele não ia querer isso de mim, né? Sim. E Deus, ele não tá morto. Ele tá vivo e ele quer que a gente fique bem, né? E ele é o nosso pai. Apesar dos nossos olhos, nossos ouvidos, às vezes não ouvir, não sentir e não enxergar, ele é o maior pai que existe. Só que as pessoas não veem, porque as pessoas vivem por aquilo que sente, né? Sim. Sim, perfeito. Infelizmente. Infelizmente. Cris, e se você pudesse deixar uma mensagem agora, que esse microfone, que pela fé a gente vai chegar aí em vários países. Amém. Amém. Né? Que seja. O que seria a sua mensagem aí para você deixar aí para bilhões de pessoas que estão ouvindo hoje? A Cris Lopes, radialista, a Cristiane. O que você diria aí para essas pessoas? Uma mensagem. Bom, olha, hoje eu tô aqui, sou a Cris Lopes, trabalho no rádio, sou locutora e tudo. Mas um dia eu já estive lá embaixo e hoje eu sou um resultado daquilo que Deus fez na minha vida. E se Ele fez comigo, Ele pode fazer com qualquer pessoa. Amém. Porque se eu tava na situação que eu tava e Ele mudou, Ele pode fazer com você, Ele pode fazer com o seu familiar, Ele pode fazer com qualquer pessoa, né? É só você buscar, entendeu? E a pessoa não precisa ser religiosa, né? Você não precisa de uma religiosidade. Não, você só tem que chegar para Deus e falar para Ele aquilo que você é, aquilo que você não é e ser pronto. sincera, né? Com não Deus.
É verdade. E mesmo que às vezes doa, porque às vezes tem gente que tenta, mascarar aquela coisa toda e tem uma certa dificuldade de chegar e falar, não, eu sou isso mesmo. Então tirar esse eu, né? Porque não foi fácil para mim me libertar daqueles sentimentos que eu tinha de injustiça, de vingança, enfim, foi difícil. Mas foi possível, eu consegui, então qualquer pessoa consegue, né? Maravilha, Cris. Sua história linda, que nós amamos ser ouvidos, né? É isso mesmo. E agora o novo quadro, né? Então, novo quadro aqui do Pod Águia é o seguinte, é um bate e volta. Sim. São perguntas curtas, rápidas e são respostas ainda mais rápidas que você vai ter que dar para nós agora. Tá. Vamos lá? Vamos lá. Então tá. Primeira pergunta. Um livro que mudou sua vida? O poder sobrenatural da fé. Um hábito. Um hábito... Eita, eu gostava muito de nadar, mas aqui tá difícil. Ainda mais nessa época, né? Ai, café ou chá? Café. Quem é sua maior inspiração hoje? O Senhor Jesus. Um sonho? Um sonho? Eita. Bom, ir mais longe ali, onde é que eu tô e conseguir alcançar mais pessoas, né? Com isso, com a minha história, com o meu testemunho de vida. Amém. A primeira coisa que você faz quando você acorda? Agradecer a Deus porque eu acordei. Um versículo? Um versículo... Sim, mas ainda assim, agora mesmo, voltar para mim Israel, né? Converter a mim Israel. Tá em Isaías 43, que é um versículo que me ajudou muitas vezes, né? Mas assim diz aquele que te criou, Israel, e te formou Jacó, né? Não temas, porque eu sou contigo. Apesar de você ter sido um Jacó, eu te transformei em Israel, entendeu? É isso aí. Cris, e um momento que você nunca esquece? Um momento que eu nunca esqueço. Foi quando o Espírito Santo veio sobre mim, né? Foi aquela coisa linda. E aí, quando ele me renovou também, me fortaleceu. Um erro que te mudou muito? Um erro. Precipitação. Aprendi a ser uma pessoa menos precipitada e menos ansiosa e que pensa mais. Sabe quando você toma uma atitude muito rápida, aí depois você para e pensa, eu errei. Aí então você fala, olha, a partir de agora eu vou começar a pensar em tudo antes de fazer a mesma coisa. E muda muito, né? Muda completamente. Completamente. Cris, e aí eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse escolher uma pessoa para jantar, viva ou morta, quem você escolheria? Olha, se fosse morta, seria o meu pai. Se fosse agora vivo, Cristiane Cardoso, né, gente? Essa é grande referência. Né? Então, e pena que acabou a nossa entrevista, o nosso momento aqui. E nós gostaríamos muito de te agradecer, Cris, de você ter tido essa disponibilidade de tempo para estar aqui conosco no nosso canal, no Pod Águia. É isso aí, Cris. Muito obrigada. E aí, assim, você que tá aí nos ouvindo, que gostou dessa entrevista, que sabe que esse testemunho real, né, pode ajudar pessoas, porque é isso, é a gente dar a mão para estar aqui para te ajudar. O nosso canal é com esse propósito, de servir, de fazer você sair desse fundo de poço e saber que você pode ir além. Então, nós trazemos pessoas reais, com histórias reais, que conectam a você. Então, se você gostou dessa história, compartilha, curte, se inscreve no canal para que a gente chegue em mais pessoas ainda. E, Cris, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, foi um prazer, assim, não tem nem palavras para te agradecer, tá? Nada, o prazer é todo meu. Gente, eu amei esse podcast. Desde o primeiro dia que eu assisti vocês entrevistando, achei muito legal. Até comentei, né, com vocês. Então, assim, o prazer é todo meu. Estamos juntos sempre, Obrigada. né? E as portas estão abertas para você sempre também, tá? É isso aí. E esse é o canal que as águias voam cada dia mais alto. Então, tchau para vocês e até o próximo episódio. Tchau. Até o próximo episódio.